Eu agradeço pela oportunidade de estar participando deste evento, né, deste congresso. Então, o meu tema aqui ele é filosófico e sobre a questão da vida após a morte ou da sobrevivência após morte da consciência, com uma análise se é possível investigar essa afirmação de sobrevivência, né, que ela é tanto uma crença das religiões e tanto um problema de filosofia desde a filosofia antiga. Quando a gente tem, por exemplo, o problema da imortalidade da alma desde Sócrates e Platão, então o tema da vida após a morte também é um tema filosófico. Em particular, a partir do final do século XIX, com pesquisas, a partir de certos fenômenos chamados de fenômenos psíquicos ou fenômenos paranormais, como fenômenos mediúnicos, a habilidade de telepatia, de você conseguir transferir informação e pensamento de uma mente a outra, fenômenos, por exemplo, de experiências fora do corpo ou de aparições no momento da morte de uma pessoa que faleceu, né? Quando esses fenômenos emergiram, não apenas como experiências culturais e pessoais, mas quando eles foram abordados no final do século XIX como um objeto de estudo científico entre físicos, químicos, psicólogos e até filósofos, essas pesquisas, esses fenômenos, também foram vistos como fenômenos, como possíveis evidências à sobrevivência da consciência pós-morte, ou de vida após a morte. E no meio dessas pesquisas, ali no final do século XIX e começo do século XX, a gente tem alguns filósofos que falaram sobre o tema e que começaram a pensar sobre o tema. Porque quando você tem uma evidência interessante e que traz uma questão, você começa a analisar, confrontar essas questões com as evidências, e automaticamente você começa a pensar assim, bem, se eu tenho evidências, eu tenho essa questão, se eu tenho a questão da vida após a morte, eu tenho essas evidências que sugerem a vida após a morte, o que é o objeto de investigação da sobrevivência? O que eu tenho que ter clareza do que eu estou investigando, porque eu tenho que ter clareza das evidências que eu tenho que buscar. Ou eu tenho que ter clareza do que eu estou investigando para saber se esses fenômenos que estão aparecendo, que estão sendo frequentes, eles se encaixam ou não como uma evidência de sobrevivência. Então, em particular, os filósofos que trabalharam essa temática, eles pensaram sobre o tema. Então, eles pensaram conceitos como conceito de pessoa, ou seja, se a gente fala de sobrevivência pós-morte da consciência, essa sobrevivência é uma sobrevivência pessoal ou após a morte, se a sobrevivência, a vida após a morte existe, isso se daria como uma mente coletiva universal, uma espécie de panteísmo. Se existe sobrevivência, quais são os mecanismos que isso ocorre, né? Por exemplo, quando a gente sai do corpo, então, a gente seria uma substância imaterial, do que essa substância seria feita, né? Se há reencarnação, como é que corpo e mente se conectam, né? Inclusive, essa é uma das questões do Congresso, né? De como uma substância inteligente e uma substância física, elas se conectam, né? Então, esse é um tipo de pergunta que também surge. Outro conceito que eles delineiam é o conceito de morte. Na verdade, o conceito da morte, como vem sendo discutido, ele é problematizado mais nas últimas décadas. Bem, essa é uma introdução ao tema e agora eu vou entrar em alguns detalhes desses três conceitos. Quando a gente fala de morte, parece que é um conceito claro e que a gente não teria dúvidas do que é a morte, né? Porque para nós a gente pensa a morte como algo irreversível e permanente. A pessoa faleceu, pelo menos fisicamente, né? É o corpo que é destruído, e se algo sobrevive é o eu, a consciência dela. Só que contemporaneamente, com os avanços da medicina, o momento da morte, o que é a morte, vem sendo questionado. Por exemplo, se a gente pega o critério médico de morte pela determinação uniforme do ato de morte, existem dois critérios básicos. O primeiro, que quando a gente declara alguém morto, é morte por critério cardiorrespiratório, que é
a cessação irreversível das funções respiratórias e circulatórias. Tá? Esse é o primeiro critério. O segundo critério é a morte por critério de morte cerebral, que é a cessação irreversível de todas as funções do cérebro inteiro. Bem, esses são os nossos critérios médicos de morte, né? A gente tem a questão, o problema médico biológico da parada cardíaca. O que acontece numa parada cardíaca? Durante uma parada cardíaca, isto é, quando o coração para de bater, há uma parada, mesmo que ela é reversível, né, dos corações, dos pulmões e das funções cerebrais. Se numa parada cardíaca então se o coração, o pulmão e a função cerebral param de funcionar durante um período, pelo menos biologicamente a gente pode dizer que a pessoa está morta. Ou seja, os critérios de definição de morte de cardiorrespiratória e morte cerebral, eles se adequariam nesse momento da parada cardíaca, né? Se a gente então aceita que a parada cardíaca ela seria a morte, mesmo que uma parada cardíaca é reversível, então a gente consideraria que durante uma parada cardíaca a pessoa está morta, mesmo que depois ela venha ser, né, reanimada e ela sobreviva. Se então a gente pode aceitar que uma pessoa está morta durante uma parada cardíaca, então a gente alarga um pouco os contextos do que seria a morte. A morte não seria apenas considerada naquela questão quando a pessoa faleceu e foi enterrado, o corpo, né, já está em decomposição, mas numa questão biológica reversível como uma parada cardíaca. Se então eu repenso a morte a partir desse conceito, então uma experiência de quase morte, que é uma experiência espiritual e mística que acontece numa parada cardíaca, eu considero como uma evidência de vida após a morte. Por quê? Porque, alegadamente, a pessoa diz que tem uma experiência de quase morte durante a parada cardíaca, né? Então, essa é uma questão que os autores não têm um consenso. Geralmente, a tendência da discussão é considerar a morte como algo permanente e reversível, e a evidência de experiência de quase morte durante parada cardíaca seria uma evidência que eles chamam de evidência secundária, ou seja, mostraria que, no mínimo, a mente é independente do corpo, mas que não sobreviveria à morte física, né? Então você tem essa discussão em andamento, né? O que é a morte, né? Ela é uma condição médica reversível ou um fim absoluto e irreversível, né? Quando que a morte começa, né? Então, esse seria, digamos assim, o primeiro conceito desse nosso problema, desse objeto de estudo relacionado com o tema da sobrevivência pós-morte. A segunda definição é a diferença entre imortalidade e sobrevivência. Imortalidade seria uma vida infinita, uma vida sem fim. A gente conseguiria fazer um teste empírico, a gente conseguiria obter evidências de que alguém vai existir para sempre? Há um limite, né, nesse conceito de você estabelecer um teste, porque você teria que sempre estar estabelecendo testes, e esses testes repetidos, né, digamos que uma pessoa então faleceu e sobreviveu. Se você está sempre obtendo evidências de que essa pessoa está existindo, sempre vai ser uma evidência que ela está sobrevivendo, mas não uma evidência de que ela tem uma vida infinita, porque você teria que sempre estar repetindo os testes, né? Então, pelo menos na maneira como a discussão e as evidências e as investigações elas caminham, a gente não investigaria a imortalidade, mas sim a sobrevivência, né? Porque, por exemplo, se a gente obtém uma evidência de reencarnação, a gente tem evidência de que aquela pessoa sobreviveu e voltou, mas não uma evidência de que ela vai existir para sempre, ou que depois, se ela morrer de novo, ela vai deixar de existir ou não. Então, tem essa delimitação entre imortalidade e sobrevivência. Uma outra questão relacionada a esse tema é se, quando a gente fala em sobrevivência pós-morte da consciência, se essa sobrevivência se daria na forma individual ou numa forma de mente universal ou mente cósmica. Porque a gente sabe que tem algumas religiões que têm essa concepção de que depois
de um certo estado ascensional, a gente perderia, de certa maneira, a nossa individualidade e se transformaria numa mente cósmica. Essa é uma questão que poderia ser investigada também empiricamente, de alguma maneira, mas a tendência, a maneira como a ciência da sobrevivência vem sendo feita, é focalizando a sobrevivência pessoal, né, a sobrevivência do indivíduo. Até porque é a maneira mais prática e mais recorrente de que a gente obtém as evidências, né? Por exemplo, quando a gente fala que um determinado espírito falecido se manifestou no médium, né? É sempre um indivíduo que se manifesta no médium. Quando a gente tem um caso de que, por exemplo, um amigo meu que está a 1000 quilômetros de distância de mim, que está muito doente, ele faleceu numa manhã. E naquela manhã, sem eu saber que ele faleceu, eu tenho uma aparição dele, ou um sonho, né? É sempre um indivíduo quem é manifestado ali, né? Então, a questão da sobrevivência, ela vem sendo questionada da maneira individual pessoal, porque também as evidências, né, de experiências espirituais e assim por diante sempre mostra essa fenomenologia de algo individual ou pessoal. Mas não que exista uma impossibilidade ou que você não possa fazer ciência, talvez, de uma mente cósmica, né? O que se tem é que ninguém, assim, a tendência não foi esta, e foi sim a questão da sobrevivência, no caso, a sobrevivência pessoal. Agora, as outras duas questões relacionadas é a seguinte pergunta: como a sobrevivência ocorreria, ou como, do que a consciência que se desencarna ou que morre, ela é feita? Por exemplo, a gente estava falando nas outras apresentações sobre um corpo mental, ou um corpo espiritual, um perispírito, como essas duas substâncias diferentes ou entidades diferentes, elas interagiriam, né? Essas são perguntas de mecanismos. Assim como hoje a neurociência pergunta como o cérebro produz a consciência, essa também é uma pergunta de mecanismo, né? Como ocorre, né? Do que é feito? Essa é uma pergunta legítima, né? E que é a grande curiosidade da gente saber como as coisas são feitas. Mas os filósofos e a maneira como a investigação de vida após a morte vem sendo feita, ela deixa essa pergunta um pouco para ser respondida depois. Quando você fala em ciência da vida após a morte, você mais se direciona a buscar evidências de que aquilo ocorre do que evidências daquilo de como aquilo ocorreria, né? Então, por exemplo, eu posso ter uma evidência de sobrevivência a partir de um caso de reencarnação de mediunidade, ter essa evidência, né, confirmatória ou corroboratória, sem entrar num primeiro momento de como há essa comunicação entre uma entidade desencarnada e uma pessoa, né, encarnada, como médium, ou como que ocorreria a reencarnação, né? Então, a gente pode investigar a sobrevivência deixando essas perguntas do como ou do que é feito para um outro momento, né? É legítimo você investigar, então, essa questão da sobrevivência sem entrar nesses pormenores. Às vezes, há algumas objeções em filosofia, que é a seguinte: a gente não tem uma concepção filosófica sobre a identidade pessoal. O que é o problema da identidade pessoal? Como é que uma pessoa que um dia foi um bebê e que hoje é um adulto, ela é ela mesma? Como é que a gente é a gente mesmo no decorrer do tempo? Isso se chama identidade numérica, né? Tipo, a gente passa por transformações psicológicas e físicas. E um problema filosófico é o problema da identidade pessoal. O que é necessário e suficiente para uma pessoa ser ela e ela mesma no decorrer do tempo? Alguns dizem que é a nossa continuidade física e outros dizem que é a continuidade psicológica, ou seja, a memória. E alguns filósofos que estudam a sobrevivência vão dizer que a gente não precisa responder essas questões para depois identificar uma pessoa falecida. Eles dizem assim: olha, no dia a dia, a gente reconhece e identifica as pessoas por uma série de critérios práticos, pessoais e assim por diante.
Se esses critérios pessoais que a gente vai convivendo e vai adquirindo, eles funcionam muito bem nas situações práticas, então a gente poderia usar esses critérios práticos e pragmáticos de identificar pessoas também nos casos pós-morte, né? É mais uma vez aqui retomando, a gente não precisa, num primeiro momento, responder essas questões do que as coisas são feitas ou como elas ocorrem, e a gente pode obter evidência sem entrar nesses pormenores. São questões legítimas, mas a gente pode obter evidência de sobrevivência num primeiro momento, sem responder essas questões de mecanismos, né? Como diz o filósofo Hislop, ele diz assim: não é parte do nosso problema determinar o que o espírito é, mas que ele é, a saber, que certos fatos são evidências de sua continuidade, não evidência do que ele é ou de como ele se manifestaria ou ocorreria. A outra questão, e aí eu já vou finalizando a minha apresentação, é sobre a natureza do mundo espiritual, ou o que o mundo espiritual é. Se eu digo que a gente sobrevive após a morte, onde a gente fica depois da morte, né? O que universo é esse? Do que ele é feito, né? Várias comunicações mediúnicas ou de clarividentes, em todas essas pesquisas de fenômenos anômalos psíquicos, trouxeram nessas experiências espirituais várias descrições do que o outro mundo seria feito, né? Em alguns casos, essas comunicações, essas descrições, elas são totalmente diferentes entre si. Em outros casos, existem algumas ideias básicas de fundo que é comum entre essas diferentes descrições. Então, como diz o Hislop, lá muitas vezes corre um fio de ideias comuns que sugere que nós não estamos lidando inteiramente com produtos subconscientes e imaginação do comunicador ou médium. Há consistência suficiente em meio a muitas contradições para manter o estudante científico alerta para algumas possibilidades. Então, a gente poderia obter algum tipo de evidência do que o mundo espiritual seria a partir dessas descrições dadas por espíritos ou consciências desencarnadas. Só que essa questão do que é o mundo espiritual, ela seria subsidiária, ou seja, ela dependeria da questão da sobrevivência. Ou seja, você teria que partir das comunicações de espíritos ou de pessoas desencarnadas que foram já identificadas como alguém que existiu fisicamente. Ou seja, você tem que ter, por exemplo, casos de pessoas que se manifestam num sensitivo ou num psíquico que foi identificado e comprovado que aquela pessoa existiu. Ou seja, a questão do mundo espiritual, então, você tem que passar pela questão de que aquele indivíduo sobreviveu. E a partir daí você pode coletar essas descrições desse espírito, e também seria muito interessante se os comunicadores ou médiuns, eles não tivessem muita leitura ou conhecimento sobre assuntos espirituais. Porque se ele não conhece muito sobre o assunto, a gente diminui a probabilidade daquelas comunicações serem o resultado de um processo subconsciente das ideias que a pessoa em si tem e que ela poderia, digamos, colorir o relato, né? Então, essas, digamos assim, seriam condições ideais de um estudo sobre a natureza do mundo espiritual. Então, para se encaminhar à finalização da minha apresentação, você pode investigar a sobrevivência, né, da maneira pessoal. A morte está em discussão se o que seria uma evidência após a morte englobaria a parada cardíaca, por exemplo, como uma morte reversível, né, um conceito de morte reversível, ou seria só morte permanente e irreversível. E também a questão que você tem essas duas outras questões, que é a natureza do mundo espiritual e como a sobrevivência ocorreria, que seriam essas duas questões que você poderia trabalhar depois da sobrevivência, né? Ou seja, você pode obter evidências de sobrevivência sem entrar nessas outras duas questões. É isto.